Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga, um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida além da psicologia. E eu tô para dizer para você que o que tem por trás dessa vida, essa vida muito valiosa, é o que nos torna tão bons naquilo que a gente faz. E hoje eu tô com uma convidada aqui que ela é muito especial. Eu já a conhecia, né, já acompanhava o trabalho dela, já fazia um tempo. Só que ela tem uma fã, né, como muitas outras, né, ela também tem uma fã, que é uma fã e amiga, né, vamos colocar, existe fã amiga? Acho que tem, né, tem, nós conseguimos fazer isso. Que eu vou contar um pouquinho sobre ela pra vocês, que ela fez essa ponte, né, porque quando eu falei com a Andrea, eu falei, ai, será que ela vai querer participar do podcast? Aí ela falou, claro que vai, ela é uma querida, uma fofa, e aí ela fez essa ponte aí, pra gente poder conversar hoje. E eu vou apresentá-la aqui para vocês um pouquinho, vou ler o currículo dela. Ela é psicóloga, clínica e supervisora, né? Ela tem formação em terapia de aceitação e compromisso, que foi assim que eu a conheci, procurando assim na internet. Ela também é especialista em TCC, especialista em neuropsicologia. Ela tem um treinamento de ACT, né, que é uma imersão com o Stephen Hayes. E aí eu queria que você se apresentasse para nós, Josi. Seja muito bem-vinda. Conta para Obrigada. nós. Eu contei um pouquinho aqui o que tem no seu Lattes, mas eu quero saber o que não tem no seu Lattes, mas diz muito sobre você. Conta para nós. Tá bom. Eu sou Josi, né? Para além de psicóloga e supervisora, né? Eu sou baiana, nasci em Salvador, sou mãe da Cecília, de 2 aninhos, sou mãe de pet, tenho 5 animais hoje 5. comigo, gosto pouco de problema. E Então, aí, menino. isso, eu tenho 2 cachorros, né, grandes e 3 gatinhos hoje morando comigo. Sou esposa, né, sou filha também, tenho vários irmãos, vim de uma família grande, né, e continuo propagando essa família grande. Enfim, Mari, eu gosto muito de estar com as pessoas que eu amo, né? Sou muito focada nas minhas conexões, de aproveitar a minha vida com a minha família, com os amigos mais próximos. Gosto muito de estudar, sou muito curiosa, estou sempre inventando de fazer uma coisa nova, estou sempre me metendo numa furada ali, aprender a costurar, aprender a bordar, fazer uma aula experimental de uma coisa. Eu acho que isso faz um pouco parte de quem eu sou, além do Lattes, né? E essa sou eu. Sim. Além de tudo, eu concorro, né? Eu combino, na verdade, tudo isso com a psicologia, hoje com a educação também, e faz muito sentido para mim viver essas duas interfaces aí da vida. Que legal, que bacana. Então você gosta de experimentar, de ter novas experiências, conhecer Sim, coisas novas. sim. Que legal, Gosto que bacana. muito, gosto muito. Acho que isso também traz para a gente, né, um pouco de respiro. E a experiência, ela precisa, a gente precisa ter experiência muitas vezes para estar ali na clínica, né? Só a teoria, às vezes, a gente não consegue. E a experiência, a vivência, né? Conhecer lugares novos, pessoas novas, estar com a vida atenta nas coisas que são importantes para a gente, eu acho que super me ajuda como profissional, como psicóloga. Sim, parece que a gente fica um pouco mais flexível também, né? Com Consegue certeza. tolerar mais algumas coisas, né? Se ajustar a mais coisas, né? Verdade. Concordo. Achei muito legal também. E você sabe que eu recebi algumas pessoas aqui algumas psicólogas que elas falaram muito sobre isso que você disse, assim, né? De estar aprendendo costura, pintura e tudo mais. Mas elas Uhum. falaram que isso veio, assim, na vida delas, meio como sabe aquele negócio, ou vai ou racha, né? Tem que fazer Hum, por causa de um esgotamento que elas estavam enfrentando, né? De um burnout mesmo, né? E tiveram que fazer, né? Ter a intenção de colocar novas coisas na vida, né? Uma foi pintar, outra foi costurar, outra foi ler, né? E colocar, claro. assim, alguns hobbies para conseguir, né, trazer de volta, né, aquilo que elas tinham perdido ali naquele momento, que ficaram muito esgotadas, né? Uhum. E aí, pensando nisso, você, né,
5 pets, a Cecília de 2 aninhos, esse tanto de trabalho, você consegue ter um hobby, assim, uma coisa que você consegue Não é com fácil. frequência? Não é fácil. Eu acho que a gente precisa, muitas vezes, quando a gente olha essa necessidade, a gente precisa ser intencional, né? Então, muitas vezes também, como os colegas na área, e ainda com essas demandas mais pessoais, eu também me sinto no piloto automático, de vez em quando. Eu vejo que eu estou vivendo com um pouco mais de baixa vitalidade, mesmo amando muito o que eu estou fazendo, né? Mesmo sempre quis a psicologia, sempre quis trabalhar com clínica, então eu sou muito realizada na minha profissão. A educação veio como um grande plus, né? Mas assim, eu sempre quis estar no lugar, no papel que eu estou hoje, mas mesmo assim é muito desgastante. A gente trabalha com saúde mental, a gente trabalha com sofrimento, então a gente ouve muitas coisas importantes, a gente é impactada pela vida do outro, pelas dores do outro. Então, eu entendo também que uma forma da gente cuidar de si e cuidar do outro é reservar momentos intencionais, porque talvez, com a demanda do dia a dia, se a gente não fizer isso intencionalmente, a gente é ali sequestrado por alguma demanda, né, por alguma pendência, algo que acontece. Então, o que é que hoje eu consigo fazer? Eu gosto muito sou muito curiosa, né? Eu gosto muito de fazer coisas livres. Por exemplo, tá? O aniversário da minha filha foi em setembro, então eu inventei de fazer centro de mesa, lembrancinha, tudo isso personalizado. Eu gosto de fazer de trabalho manual. Aprendi ali, ficava focado. Aí meu marido disse que eu entro num portal, né? No portal dos cogumelos ali, porque o aniversário dela foi de bosque. Aí eu aprendi a fazer cogumelo. Aí depois o portal dos passarinhos, aí eu fazia o cinto de mesa. Eu gosto de ter um momento que eu ficava muito em paz, mesmo cansada, né? Mesmo às vezes no final do expediente. Mas isso era algo muito do projeto, tá? O que eu vejo hoje é que o que eu consigo fazer é momentos intencionais em alguns momentos da semana para estar em atividade física como hobby, além, né, daquela atividade física obrigatória, e ter momentos mais divertidos. Eu faço beach tênis hoje, né? Então eu tenho 2 vezes por semana para fazer uma atividade física que é mais dinâmica, é mais coletiva, a gente joga juntas, às vezes a gente marca um jogo também no final de semana, e aí eu vejo que é muito mais prazer, né? A atividade física por obrigação ali, porque tem que fazer. É prazeroso também, né? Mas aquela com mais responsabilidade. Mas eu sinto também que é um momento mais para mim, quando, por exemplo, eu vou tomar um café com a amiga, quando eu faço a minha aula, quando eu consigo, né, desvencilhar às vezes da agenda e reservar um horário para eu fazer uma leitura de um livro que não tem a ver, um livro não técnico, né, livro que não tem a ver necessariamente com psicologia, um romance, um drama, alguma coisa assim, ou para tomar um café com a amiga, ou para dar um pulinho na praia, ou muitas vezes para dar uma respirada, né, entender o que está acontecendo, né. Então, eu acho que na nossa profissão isso é algo que muitas vezes fundamenta a nossa prática. Muitas vezes, quando a gente atende com um volume muito grande, a gente fica pouco atento e pouco consciente do nosso próprio corpo e das nossas próprias necessidades. Então, eu acho que até pela circunstância, né, pela característica básica da nossa profissão, a gente precisa fazer essas pequenas pausas para ser responsável com a gente e com os nossos pacientes também. Sim, intencionais, né, Josi? Nesse sentido. Legal, bacana. E você mora em Salvador? Moro em Salvador. E hoje... é nascida aí, ou não? Nasci aqui, moro aqui. Sim. Ai, que legal, que bacana. Eu estive algumas vezes em Salvador, acho que a última vez... Nossa, faz tempo, hein? Eu tinha 7 anos de formado, eu já vou fazer, tô quase 20, que eu falo que eu tive eu falo que foi a crise dos 7 anos, né? Mas nada. Porque eu sempre gostei porque eu sempre gostei de análise do comportamento, né? E aí ia ter um congresso na Baiana com o Banaco, o Roberto Banaco. E eu aproveitei, porque eu tava morando em Barreiras, que era mais perto. E aí eu fui na Baiana. E ele simpaticíssimo, né? Aí eu lembro que ele até brincou comigo, que eu fui contar pra ele que eu era da TCC e tal e tal. E eles têm um pouco dessas questões, assim, né? Mas a gente até fala que gosta, né, da análise do comportamento de algumas coisas, mas é mais difícil eles falarem, né? E aí ele brincou e falou uma hora, assim, que a gente tava... que o inimigo estava próximo. Ele falou desse jeito.
E deu uma Sim. piscadinha pra mim, assim, né? Eu falei, tá bom, né? Eu me senti assim, como se eu estivesse na torcida do Palmeiras, né? Eu Contrário, corintiana e tava sim. ali na torcida do Palmeiras. Falei, deixa eu ficar quieta aqui, né? Nem vou falar muito. Aham. Mas acho que foi a última vez que eu fui pra Salvador, tem bastante tempo. Eu adoro, assim, tem várias dificuldades aqui, né, hoje. Hum. Tem uma cidade grande, violência, trânsito, Sim. né, baixo planejamento da forma que a cidade cresce, mas ainda assim eu acho que tem mais vantagens do Hum. que vantagens de morar aqui. A gente sofre um pouquinho com o calor, né, mas aí a gente tem a praia, pelo menos, Sim, para hipercompensar, para balancear sim. um pouquinho. Sim, legal. E você falou que você sai às vezes com as amigas, vai jogar um beach tênis e tal. Você tem amigas psicólogas ou você tem amigas normais? Que eu brinco assim que psicólogos não são normais, ou você tem amigas normais também? Fora do ciclo, né? É, sim. Hoje, eu tenho grandes amigas de infância ainda, né? Olha Então, que bacana. até hoje, meu grande grupo de amizade eu tenho muitas amigas de infância, mas acaba que, por a gente ter pouco afinidade de trabalho mesmo, né? Sim. Acaba que Uhum. várias moram fora, estudam fora, já se mudaram, já constituíram família. Tenho poucas aqui em Salvador, mas é um grande grupo de apoio que eu tenho, eu sempre tive, desde pequena mesmo, 6, 7 anos, quando a Que gente se legal. conheceu, porque a gente morava junto no mesmo condomínio ali, era todo mundo vizinha. E hoje também eu percebo que um grande grupo de psicólogas, né, que acabam ali, Uhum. pessoas queridas, que a gente acabou tendo afinidade um pouco mais tarde, mas de uma forma tão bacana também. Né? E hoje também, Mari, o que eu percebo que antes eu não tinha é que hoje eu faço parte do grupo das mães. Então, Sim, a sim. gente tem esse apoio, né? A mãe de fulano, a mãe de Sim, ciclano, sim, sim. pega A ali, leva gente. É ali, ajuda isso. aqui, leva na natação. Então Isso. acaba que essas amigas, né, que Uhum. muitas vezes da infância, que ainda não tem ali. Eu sou a única. Não, tenho mais uma. Né, mas eu e mais uma somos as únicas mães das nossas Da turma. amigas Uhum. da turma, mas aqui é mãe também mora nos Estados Unidos hoje, mora muito longe, né? Mas a gente troca ali alguma figurinha, mas acaba que cada um vai ter uma realidade, um trabalho, algo que acaba focando. E hoje, pelo fato de eu ter uma filha de 2 anos, a maternidade ainda é algo que eu preciso estar muito presente, né? Sim, Então sim. acaba que hoje eu estou muito focada também no grupo de amigas das Das mães, mães. As mães do parquinho, as mães da a mãe do escola, parquinho, as mães do beach tênis, do as beach mães do tênis, condomínio, que ajuda a do gente, e condomínio, isso mesmo. Legal, acaba, Josi, muda, bacana. né, um pouquinho Muda, a muda. vida. Eu tenho amigas que eu conheci também no parquinho do condomínio por causa dos filhos, né? E aí os filhos mais ou menos da mesma idade brincavam juntos. Ah, você é a mãe do Rafa? Ah, você é a mãe da Sim, Sofia? Né? aham. Então, assim, e nesse final de semana nós viajamos juntas, só as meninas. Ai, que O legal. laço ficou tão forte assim que aí nós viajamos juntas, os papais e padrastos ficaram com os filhos e fomos só as meninas. Somos em 8 meninas, para um Que bacana. resort. Para Foi além dos bem filhos, gostoso. né? A É, amizade sim. ficou para além dos Foi, filhos. foi, foi. Bacana. E é bem isso que você falou, é cada uma com o seu perfil, a profissão diferente, tem advogada, tem bancária, psicóloga, tem, né, professora, né? Então, assim, cada uma com a sua fisioterapeuta, tem a minha amiga tá formando em nutrição, então, assim, cada uma tem o seu jeitinho, né? Verdade. Mas a gente se une ali porque é mães e aí ficam ali com os nossos dilemas de mamães. São muito parecidos, né? Que fazem parte de um Sim, mesmo contexto. Muitas coisas, né? Que a gente vivencia, tanto na maternidade quanto na profissão. E por isso que eu acho que a gente acaba, essas amizades, um pouco mais da vida adulta, elas não têm a familiaridade, né? Te conheci quando você tinha 7 anos, sim, te sim, acompanhei no seu primeiro namorado, né? Te sim. acompanhei quando você passou no vestibular. Sim, Isso é muito da família, né? Essa sensação de sim, familiaridade, conhecer a pessoa a vida toda. Mas eu acho que isso também renova, porque são pessoas que têm problemas, contextos muito parecidos. Então a sim, gente consegue criar um laço sim. profundo também a partir da empatia, né? De eu sei o que Uhum. você está passando, né? Eu conheço essa Sim, dor, eu conheço as dificuldades do dia a dia. Isso ajuda muito. sim, Josi, é bem isso mesmo. Eu acho que são esses amigos que não são da infância, mas que a gente escolheu ali na vida adulta, que nos acompanham, né?
E a gente consegue. Tanto é que a Karina, que é a mãe da Sofia, né, que a gente se conheceu assim, ela é madrinha do Rafa. Ai, Né? que legal. Então, eu batizei o Rafa um pouquinho mais velho. Sim. E eu chamei ela para ser madrinha de consolação e de consagração. E o Rafael fala que é consolação. Mamãe, não é consagração, é consolação, porque ela me consola quando eu tô triste. Sim. Então virou Ela madrinha te de ajuda, né? consolação. Falei, então tá fazendo o papel da madrinha, que é um dos papéis da madrinha, é esse mesmo. É isso mesmo. Mas Cuidar da bacana. mãe também, né? Cuidar da mãe, exatamente, a mãe não surtar. E você falou uma coisa que eu achei interessante, né, de no seu tempo, né, dedicado aos hobbies, a fazer coisas ali pra você, curtir o seu... Sair do piloto automático, você falou de livros que são livros mais recreativos, né, que são livros que não são Sim. técnicos, né? Uhum. E eu acho legal, ontem mesmo eu tava conversando com uma psicóloga e ela me disse assim, ai Maria, minha leitura técnica é tão insana, ela usou assim a palavra, tantas coisas que eu preciso ler, que de verdade eu não lembro qual foi a última vez que eu li um livro recreativo, né? Sim. E aí depois, conversando com uma outra pessoa, ela disse assim pra mim, Mari, pra falar a verdade, parece que a gente tá num momento assim de estudar tanto que parece que é meio perder tempo, né? Ler livros que são recreativos. E aí eu tô com um projeto, né, que é do Psicologia Literária, né, que é do meu Clube do Livro de 2026, e que a gente vai ler livros recreativos, mas nós vamos estudar também a prática, a técnica, né? A gente vai estudar conceituação cognitiva, vamos estudar questionamento socrático, treinar até um pouquinho de raciocínio clínico, algumas coisas assim, a empatia, essa escuta, uma compreensão fenomenológica, né? Então eu falei pra elas assim, ó, agora não tem mais desculpa, porque a gente vai estar lendo o livro recreativo e fazendo um treino da técnica. Isso mesmo. Mari, eu tava com essa mesma sensação no ano passado, né? Eu lembro que essa época de final do ano, eu sempre fui uma criança que eu gostava muito de ler, né? História. Eu sempre gostei de ler, imaginar, eu sempre fui muito de ler, eu sempre fui muito estimulada. E eu lembro, né, que em alguns momentos ali eu ficava lendo muitos livros e eu gostava bastante disso. Era a minha forma, né, de fantasiar, de imaginar. E eu percebi que, principalmente com esse fervo, né, que é a nossa profissão, que é trabalhar muitas vezes por produtividade, quer ter muitas demandas, fora as outras demandas para além da profissional, como, né, filho e etc., eu percebi que eu estava perdendo isso. Isso foi algo que me preocupou, que me deu muita dor, né? Perceber que eu estava perdendo uma característica que eu gosto tanto. E que eu também gostaria que minha filha, né, também tivesse. Ela gosta também, era algo que acabava que eu não conseguia incluir no meu dia. E qual foi o compromisso que eu fiz comigo? Eu comecei esse ano assinando um clube de leitura também, né, parecido com isso, só que eu recebo os livros mensalmente, e aí são bacanas ali. E eu comecei a ter esse compromisso de um livro por mês. Acabava que eu lia muito mais do que um. Acabou que o clube de leitura acabou que nem deu certo mais. No meio do ano eu acabei saindo dele, né? Porque alguns livros não estavam sendo muito bacanas para mim, mas eu continuei na compra, e aí continuei na escolha ali consciente. Não, agora eu tô a fim de ler tal coisa. Aí eu vou lá e busco. Aí procuro, né? Alguém uma indicação. Eu adorei esse livro. O que é que eu gosto, né, de ler? Eu gosto muito de ler suspense. Eu gosto muito de ler romance, né? Então, quando tem essa pegada ali, né, mais suspense, algo mais interessante, eu vou lá e compro, né? E aí eu percebi que eu consegui fazer isso de uma forma que eu precisei me comprometer, né? No começo eu precisou chegar para mim em casa o livro, e aí eu deixava do lado da minha cama e falava, não, em vez de ficar muitas vezes rolando a tela do celular, não que seja um problema, né? Mas assim, muito tempo que se perdia nisso, muitas vezes no horário que não é tão bacana, que é ali depois do trabalho, quando você já está cansada, quer pegar no sono, eu vou ler. E aí foi uma troca bacana que eu fiz e eu gostei muito. Que legal, Josi. Aí você conseguiu manter. Você pegou primeiro Mantive. Esse clube, né? Fez esse compromisso, e aí depois agora você mesmo faz a sua curadoria ali, escolhe o que você quer.
Ah, Exatamente. bacana. Teve um amadurecimento ali, né? Ou resgatou aquilo que Voltei, você já peguei no tinha. tranco, né? Peguei no Isso. tranco. Isso, com certeza. Que legal, que bacana. Eu também, depois da maternidade, fiquei assim, meio sem ler mais coisas. Lia muita questão técnica, né? Muitos livros técnicos e tal. E aí tinha essa vontade. Eu recebi um convite esse ano para participar de um clube do livro que chama Leia Mulheres. Aí em Salvador deve ter, inclusive. E aí, tem no mundo inteiro. E aí a gente lê só autoras mulheres, né? Legal. Tanto do Brasil quanto do mundo. Então tem uma curadoria, né? E aí a gente já sabe esses livros e a gente se reúne. É meio um formato que eu vou fazer no Psicologia Literária. Se reúne uma vez por mês e a gente vai discutir. Josi, e o estar em grupo discutindo aquelas obras, pra mim é tão prazeroso, mas é tão gostoso. E são, assim, mulheres com todas as profissões, de várias idades, assim, diferentes. Aí a gente toma um cafezinho e come um bolinho e discute, assim, sabe? Aquele muito gostoso, muito legal. Que é bem essa pegada que eu vou trazer, né, pro Clube do Livro também. A gente conseguir olhar a mesma história de diferentes ângulos, para a gente poder ter essa compreensão. E eu peguei alguns livros que eu falo, gente, nós poderíamos muito bem atender esses personagens. São personagens que Nossa, poderiam estar ali né, diante de nós para serem atendidos, né? sim, Então, eu tô bem animada também com esse novo projeto também do Clube do Livro. que bacana. E consegue até ser um exemplo pro Rafa, né? Você falou da Cecília, né? De que Sim. ela também visualize. O Rafinha, esses dias, falou que ele quer montar o Leia Filhos, que a mamãe tá no Leia Mulheres, ele quer montar o Leia Filhos. E aí, cada Muito, criança né? vai ler um livro por mês, né? E ele já Sim, montou o cantinho do quarto dele, onde ele vai empilhar os 12 livrinhos que ele vai ler por mês. E ele sim. quer um caderno, olha só, José, ele quer um caderno para ele anotar as reflexões do livro que ele lê. Porque Não eu é só tenho uma um que eu leitura anoto. passiva, né? É uma leitura ativa. Sim, porque ele me vê, né, com a caneta anotando, né, e Uhum. depois que eu li o livro eu tomo alguma nota. Então ele também quer um caderninho pra ele anotar o diário dele Ai, Que é fofo demais, né? legal. Bom exemplo, né? A gente está É dando o tempo de exemplo, leitura, a exatamente. leitura só diminui, a gente consegue, né? Ter esse exemplo em casa é muito bacana. É muito bom, exatamente. Viu, mas me conta um pouquinho. Como que foi essa decisão de ser psicóloga? Você sempre quis ser psicóloga? Eu sempre fui curiosa com esse comportamento humano, né? Eu acho que eu tive um laboratório bom, que eu tive uma Hum, família grande, família. Minha mãe já veio no casamento, meu pai de um segundo casamento, então eu tinha irmãos do primeiro, irmãos do segundo, uma família assim com descendente de italiano que fala alto, que se expressa muito, e eu acho que isso me deu muita curiosidade para estudar o sim, comportamento, para entender as coisas. E aí sim. eu fui buscando isso no terceiro ano, eu até pensei em outras coisas, não tem ninguém na minha família, né, que seja psicólogo, apesar de eu entender, né, que meu pai, por mais que ele fosse engenheiro, ele teve uma grande influência, porque meu pai trabalhou muito tempo em empresa, departamento pessoal também. Eu acho que ele Legal. tinha esse olhar para o desenvolvimento humano mais acurado, tá? Mas eu sempre quis fazer psicologia. No terceiro ano eu fiquei um pouco, nossa, quantas opções, o que é que eu faço? Mas eu prestei vestibular de psicologia e depois que eu passei, eu tinha até outras opções. Eu vou fazer um vestibular de direito para ver o que é que dá. Nem fui fazer prova. Depois que eu tinha passado de psicologia, é isso aqui que eu quero. Deixa. É a minha primeira Sim, opção, né? Eu sim. já passei, nem vou precisar ir lá fazer a prova. E deu muito certo, né? É algo que eu gosto muito de fazer. Que bacana. Quanto tempo que você tá formada? Eu formei em 2000, eu fiz intercâmbio, eu atrasei um pouquinho. Eu formei em 2010, Mari, então eu tenho 15 anos de 15 formada, eu já anos, fiz que legal. 15 anos, 15 anos de formada. Que Aí eu bacana. sempre atendi na clínica, né? Hum, Então, 15 anos, já estagiava na clínica na época e eu já comecei atendendo na clínica, tá? Então, sim. eu gosto, eu sempre quis também, eu sempre tive a vertente, né, de fazer psicologia clínica. Na época da minha faculdade, as pessoas ainda brincavam, ai, vai morrer de fome, vai atender a vida toda, né, de plano de saúde, no máximo conseguir Sim. fazer curso, né, mas é uma vaga para 50 mil pessoas. Mas eu sempre foquei, acreditei muito na terapia clínica.
né, na psicoterapia, ali, na psicologia clínica, né, em psicoterapia mesmo. Hoje eu atendo pessoas, já atendi casais anteriormente, mas hoje eu atendo individual e também tem grupos, né, específicos ali, terapia em grupo também, que acontecem de formas ali mais pontuais durante o ano, a gente abre grupo, fecha grupo, mas eu acredito muito no trabalho da clínica e eu sou realmente muito realizada com a minha profissão. É algo que eu adoro fazer, eu adoro falar, né, eu tenho que ter, às vezes, até um limite de quanto eu faço isso, porque acaba que muitas vezes eu quero botar muitos pacientes no dia, e aí vem esse cuidado intencional, né, de segurar a agenda e falar, não, para mim fica melhor se eu atender tantos pacientes no dia, esse horário eu preciso descansar, esse horário aqui eu preciso fazer uma outra coisa além de trabalhar, e de ir movimentando dessa forma. Bacana, Josi, muito legal. Então, você falou dos grupos, e aí são grupos daqueles de luto, que eu, né, que você falou no podcast com a Andrea, ou tem outros temas também que vocês abordam nos grupos? Não, atualmente a gente faz grupos de luto, mas o plano, né, no próximo ano a gente abrir outros grupos para além do luto. Grupos talvez de ansiedade, algo que está no planejamento, né? Grupo para ansiosos, alguns grupos de orientação também, mais focado em psicoeducação, para temas mais pontuais. Mas hoje o que é que funciona desde março, desde o começo do ano ali, tem estabelecido grupos de luto para pacientes lutados, né? Esses grupos, eles também são acompanhados por profissionais, então a gente tem um projeto que não é só para cuidar dos enlutados, por mais que isso já seja muito bacana, muito maravilhoso, muito engrandecedor, do ponto de vista, né, da psicologia, existe um gap muito grande na nossa profissão em psicólogos que sabem atender o luto, né? Então, muitos psicólogos, eles não sabem, eles não entendem, eles não se sentem confortáveis por não saber, por entrar muitas vezes num discurso que é mais iatrogênico do que ajuda realmente aquele paciente. Então, muitas vezes a gente não quer pensar na nossa própria finitude, da finitude das pessoas que a gente ama. É muito doloroso, né? O tema realmente pessoas que sofrem muito, estão no momento talvez de maior vulnerabilidade da nossa existência, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, quando a gente lida com essa dor. Então é muito, ainda assim, na nossa profissão eu percebo um grande espaço de educação, de reflexão, de transformação. E com esse intuito eu resolvi também, dentro desse grupo, abrir espaço para que, como se fosse uma sala de espelho, sabe, Mari? Para que os profissionais eles pudessem olhar essas intervenções sendo feitas, eles participam também do grupo como observadores, né? Todos os participantes ali dos pacientes, eles sabem disso, isso está assinado em contrato, é algo, né, que a gente consegue ali amarrar direitinho em termos éticos e legais, tá? Mas aí a gente consegue fazer que esses profissionais, eles tenham, além de assistir o grupo, assistir o fenômeno acontecer, né? A gente ainda tem ali, disponibiliza horários de discussão. Então, logo depois do grupo, a gente tem uma hora de reunião, só os profissionais, onde a gente vai discutir cada caso, onde a gente vai olhar como é que entrou fulano, como é que está fulano hoje, o que é que a gente pode fazer para melhorar, como é que são essas conexões entre grupos, entre participantes de grupo, né? Porque o grupo ele é um fenômeno muito interessante. Às vezes a gente tem coisas muito positivas que podem acontecer no grupo, como modelagem. As pessoas, olha, fulana na semana passada me disse que voltou a fazer atividade física. Eu estava com muita dificuldade, aí eu resolvi tentar, né? Cicrana, na semana passada, disse que não estava conseguindo, né, ver uma foto da mãe que perdeu, e aí eu percebi que eu também estava com o mesmo tipo de evitação. Então, o grupo, ele se retroalimenta de uma maneira muito bonita, mas existem pontos e cuidados que a gente precisa ter, né, a homogeneidade do grupo, ele precisa ser minimamente homogêneo, eu não posso botar pessoas, né, que estão ali, perderam, estão ali, por exemplo, no luto PET, que é um luto super legítimo, né, super genuíno, mas com outras pessoas que talvez perderam um filho, tá? É muito congruente a dor, é muito diferente
apesar de tudo ser luto, existem muitas especificidades. Então, a gente faz também um pré muito bacana, né, de entrevista, de pensar se tem pessoas... isso é bacana na homogeneidade, pessoas ali, né, muito parecidas, sofrendo uma dor muito parecida, mas a gente também quer diversidade, a gente quer estilos de enfrentamento, de funcionamento diferente, Nossa, é um diferentes, super né? desafio, né, Josi, montar esse grupo, né? Pré é mais difícil do que o grupo, né? A gente brinca, né? O Sim, período pré é mais difícil do que o grupo. sim, E é claro que imagino. não dá para controlar tudo, mas a gente tenta, né? Tá ali num ambiente meio bem controlado, por isso que a gente está ali o tempo todo tendo discussão de caso, quem achou o quê, os psicólogos observadores, eles nos ajudam, nos guiam nas intervenções também, não é só assistir aula, né, existe um momento de discussão, onde eles podem sugerir, já teve até intervenções que a gente acabou fazendo e aderindo ali no grupo, por conta de uma dica de observador, tem aquela intervenção tal, acho que seria bom, e aí funcionou muito bem, a gente colocou ali no modelo e tá fluindo. É claro que a gente pensa em abrir esse modelo para outras demandas, mas hoje funciona bem o grupo de luto, né? E hoje eu vejo que tem realmente feito muito sentido, tanto para mim quanto para os profissionais que trabalham comigo, né, com meus parceiros ali, mas também para os pacientes, porque é uma demanda muito grande que a gente tem. Sim, né? sim, sim. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente vai explorar bastante. Que aí é justamente esse episódio que a gente tá gravando hoje é um episódio que vai na véspera de Natal, né? Ele vai sair na véspera de Natal. E eu achei que fazia muito sentido a gente falar também sobre esse assunto de luto nesse período de Natal, né? Aí eu queria perguntar pra você, Jô, você falou que você tem uma família grande, né? Vocês costumam comemorar Natal? Como que é essa época, assim? Qual que é a história do Natal na família aí de vocês? Olha, eu tenho recordações de eu novinha, passando o Natal na casa dos meus avós, né? Então, a minha avó e ali meu avô eram os grandes patriarcas, né, da família, e todo mundo ia para casa deles. Sim. Mas aí, meu avô acabou adoecendo, ele faleceu, minha avó também, logo depois, alguns anos depois, faleceu. Quando eu era pequena, a gente comemorava dessa forma, né? Passava o Natal junto, uma família grande, primos, e era muito divertido essa noite. Mas depois de um tempo, a gente também comemorava lá na minha casa. A minha casa também é uma casa muito grande, né? A família também é muito grande, então a gente acabava comemorando, passando o Natal lá na minha casa. Só que isso era era uma atividade mais proposta pelo meu pai, né? E minha mãe não gosta muito, ela gosta de Natal, né? Mas assim, ela tem uma história meio ambivalente com o Natal, então gera às vezes muito sofrimento nela. E era uma iniciativa muito do meu pai. Quando meu pai faleceu, hoje estão, inclusive, seriam 70 anos dele, mas meu pai faleceu há 12 anos atrás e a gente parou de comemorar. E ainda tem, Mari, uma coisa que é mais assim, emocional ainda, é que o meu aniversário é no Natal. Meu aniversário é dia 25 de dezembro. Então, como a gente não comemorava, eu sentia muita falta, né? Sim. Eu ficava, poxa, perdi o Natal, perdi esse encontro com a família, era o meu aniversário. Então, foi algo que eu acabei propagando ali, principalmente depois que eu tive filho, né? Principalmente depois, na verdade, que eu casei, né? Que eu comecei a ter os meus animais, eu já tinha os animais, mas foi algo que eu lembro que quando eu fui saí da casa da minha mãe, né? Fui morar sozinha, eu falava, eu vou comprar uma árvore de Natal, na minha casa vai ter árvore de Natal, todo ano vai ter árvore de Natal, porque era muito importante para mim. Né? E é claro que isso vai ganhando outros significados, né? Então, antes era lá com meu pai, a minha família toda mais unida. Hoje em dia, a minha família também, hoje tem muitas pessoas que moram fora, eu tenho apenas só eu de filha que moro aqui, eu e minha mãe. A minha irmã mora em Portugal, o meu irmão mora em São Paulo, no interior, o outro irmão está em Barreiras, que passou num concurso, o meu outro irmão está na Tailândia, né? Então, assim, todo mundo saiu fugindo aqui, mas hoje ganhou um novo sentido, né? Que é a minha filha começando a experimentar o que é Natal, e o encantamento ali, né? Do brilho, da bolinha, da árvore, do presente, do Papai Noel. Então, eu acho muito válido, eu acho muito gostoso, né? Que legal. Então, a gente comemora hoje, esses últimos anos, a gente que tem feito, ou vai na casa de
da minha sogra, que também é uma pessoa que gosta muito de comemorar, mas sempre em família, né? Com essa família ali mais principal, né? Hoje, marido, filho, mãe, filha, sogra, sogro. Sogro. Entendi, Josi, que bacana. Eu também percebo lá em casa quando a gente, né, tinha os meus avós vivos, era mais assim, mais junto, né? Depois quando eles começaram a adoecer, aí parece que não tinha muito aquele clima de fazer, ficava cada um nas suas casas mesmo. Eu lembro que tiveram alguns natais que os filhos dividiam para ficar os finais de semana com os avós, né? Os meus avós, os pais deles, né? E aí, em alguns natais, nós ficamos, né? Com a minha família ficou para cuidar dos meus avós. Então, aí a gente fazia alguma coisinha ali, mas também respeitando o momento deles, que estavam mais debilitados também, né? Então, e acontece, né? Igual eu coloquei assim, que a gente sabe que essa época, ela não é igual para todo mundo, né? Então, assim, a gente vai ao shopping, aos mercados, né? Ao comércio, às lojas, está tudo preparado para o Natal. Mas a gente sabe que nesse período tem muita gente que passa por luto, por solidão, distância da família, né? Conflitos, né? Tem irmãos que estão sem se falar, pais que estão sem se falar, tem gente que vai trabalhar no dia de Natal. Eu, quando trabalhei no hospital, passei tanta ceia de Natal no hospital, né? Então a gente sabe que esse clima não é assim para todo mundo, né? Claro, não é sempre festejando, né? Sim, às vezes é um sofrido. E eu acho, Mari, que esse apelo comercial que a gente tem, que é um apelo, né, comercial hoje em dia, muito além do que significa a tradição do Natal, eu acho que ele piora muito quando a gente não está feliz numa época que, teoricamente, todo mundo está feliz. A gente cada vez pior, né? Cada vez mais miserável. Quando eu olho, nossa, tá todo mundo feliz, todo mundo com sua família, e eu tô aqui triste, sem o meu ente querido que faleceu, ou sem a minha família por perto, porque eu moro distante. Isso acaba deixando a gente com a sensação de despertencimento, de como se eu tivesse eu sozinho sofrendo no mundo. E isso é uma dor muito grande para o ser humano, né? Que é um bicho sociável, né? A gente esquece que é um animal, mas que a gente é um animal sociável que precisa de outras pessoas para conviver, né? E eu acho que isso reflete muito essa diferença, muitas vezes, que a gente tem, além da cultural, cada um vai ter ali um estilo, tem gente, né, que nunca passou por uma festa de Natal, tem gente que vai passar o Natal na igreja por conta da religião, mas principalmente por essa oscilação natural da vida. Antes eu passava com meus avós, agora eu não tenho mais avós, passava com minha família, talvez agora minha família esteja um pouco mais distanciada, não tenho mais meu pai, meus irmãos viajaram, né? Então, muitas vezes, isso gera desconforto, isso gera sofrimento, isso gera comparação, né? Tanto da minha vida anterior quanto a minha vida com outras pessoas. Então, realmente, é um momento muito delicado e que eu acredito que esse apelo comercial para viver em família, muitas vezes o momento, ele não faz sentido para todo mundo, porque nem todo mundo vive bem com a própria família, nem todo mundo tem relações familiares saudáveis, né, para que possa viver isso, e nesse momento a gente olha mais para isso, então dói mais. Sim. E eu percebo, às vezes, na clínica, que esse período tem, às vezes, até algumas demandas que são, assim, mais comuns, né, até anotei. Por exemplo, eu vou encontrar com a minha família nesse período agora e vão dizer que eu engordei, né, eu vou encontrar com a minha família agora e eu tô solteira e não tô levando um namorado, e todo mundo vai dizer, tá todo mundo namorando, menos você, suas amigas já tiveram filho e você não teve filho, né? Então isso já gera uma ansiedade de como, então eu nem vou, né? Então a pessoa já, nem vou porque eu vou ter que passar por tudo isso, né? Então, eu até coloquei algumas coisas assim, rupturas familiares, expectativas frustradas, o conflito, né, que não foi resolvido, o balanço do ano, né? Então a pessoa começa, nada deu certo no meu ano, eu achei que eu fiz umas metas no começo e agora eu tô terminando assim, então começa aquela autocobrança, né? E aí fica aquela sobrecarga, né, com os rituais, né, e aquelas obrigações sociais, né? Parece que todo mundo quer se ver antes do ano terminar. Então, assim, é amigo secreto de tudo, né? Igual você, do beach tênis, é amigo secreto da igreja, é amigo secreto das mães do parquinho, né? Então, todo mundo quer se ver. Gente, calma, né? Todo mundo quer se ver. Né? O ano acabou, mas é simbólico, né? Isso, exatamente. Ainda terá janeiro, né? Ainda teremos janeiro, fevereiro, podemos
Pois, com certeza. Esse momento é um momento muito caótico, né? Ele traz um momento diferente dos outros anos, esse movimento do final do ano, da revisão, da reflexão, da comparação. Mas eu acho também que é uma ótima oportunidade da gente estar refletindo sobre a forma como a gente está vivendo a nossa vida. E muitas vezes é no Natal, né, que a gente tem que peitar, por exemplo, que eu tenho que desenvolver habilidades, né, de confrontar minha família e dizer, não tenho namoradinho não, gente, né, esse ano não deu, ou então engordei mesmo, já foi o que deu esse ano, né, então muitas vezes a gente também se depara com esse movimento de reflexão para olhar para si, e para olhar para as coisas que a gente gostaria de ter conquistado, que talvez durante o ano a gente não priorize. Então, pode ser um movimento muito doloroso, mas se a gente souber entender a comunicação que essas emoções trazem para a gente, pode ser um movimento muito bonito também. Sim, sim, é verdade. Porque às vezes a gente quer ir para um caminho da evitação, né? Mas como que muitas vezes olhar para aquilo também é importante, né? E nos ajuda, né, a ter uma vida mais significativa, por mais desconfortável que seja. Né? Me ajuda a entender o que é importante para mim, por mais desconfortável que aquilo seja. Sim. E eu tava até pensando, né, como que às vezes fica claro, assim, alguns pontos, assim, de como que a pessoa. E a gente vai entrar nessa parte de falar do luto, né? Mas, por exemplo, às vezes eu conheço algumas pessoas que estão passando por alguns momentos mais delicados, isso pessoalmente, nem olhando como psicólogos, amigos e tudo mais. E eu percebo, assim, que às vezes a pessoa tá há anos sem montar árvore de Natal. Né, sem fazer esses rituais, né? Ah, vou fazer ali o terço que tem que fazer, vou ir à igreja esse ano e tudo mais. E aí eu percebo a pessoa vai lá, tira toda aquela caixa empoeirada, né, de cima. Não, esse ano eu vou montar a árvore de Natal, né? Então parece que ela estava lidando com o que ela precisava lidar, né? Isso. E ela quis montar de novo porque em algum momento foi importante para ela e agora ela tá dando conta de lidar com aquilo, né? E aí, Josi, até coloquei assim, ó, uma das maiores angústias é o que fazer com as tradições, né, nesse período. Então, você vai, igual eu falei, não tem como você não ver. Em todo lugar tem, né? Então, montar árvore... Oi? Não dá para fugir disso. Não dá para fugir, né? Então, montar árvore, a ceia em família, troca de presentes, tudo pode ser um gatilho doloroso, que vai evidenciar essa ausência. Há um conflito interno entre querer honrar as memórias, né? Tipo, minha mãe sempre fez, meu avô sempre fez, né? E daquela pessoa que morreu, né? E a dor que tudo isso faz, né? Tá, eles sempre fizeram, mas eu vou ter que colocar a mesa e essa mesa vai estar vazia, vai ter um lugar vazio, né? Como a pessoa enlutada pode navegar esse dilema? Existe um caminho para ressignificar esses rituais ou até mesmo criar novos rituais, transformando a dor da ausência em uma homenagem que acolha essa saudade? Com certeza, né? Primeiro, Mari, a gente precisa entender muitas vezes o que é importante para aquela pessoa. Por que aquela pessoa tem ali a intenção, né, de comemorar ou até de evitar, né? Muitos pacientes falam assim para mim, eu gostaria de dormir no dia 23 e só acordar no dia 26, né? De ter né, quando não é o mês todo, tipo, você gostaria de já acordar em janeiro. Para não ter nada disso. E isso porque a gente tá ali com holofote, né, sobre essa questão familiar, e muitas vezes é a grande dor da pessoa, principalmente pacientes lutados, a perda, a ausência física no momento familiar, no momento de confraternização, no momento que a gente estaria ali, né, com as pessoas que a gente ama, isso evidencia mais a dor do luto. E aí a gente vai precisar ter um pouco mais de flexibilidade para entender que nem todo Natal é feliz, né? Mas nem todo Natal precisa ser o mais miserável possível. Dentro daquilo que é importante para a pessoa, a gente pode estar convivendo com um pouco mais de flexibilidade, né? Então, eu queria fazer antes, no ano passado eu fiz uma grande festa, uma árvore gigante para toda a minha família e esse ano minha mãe morreu, então não tinha mais clima para fazer isso. Tudo bem, não precisa ser igual. Os anos mudam, os dias mudam, a vida muda, o nosso contexto ele pede adaptabilidade, né? Então, muito que não deixa que a gente, a arte traz muito isso, né? Muitas coisas que não deixam com que a gente se torne
um pouco mais adaptado ou adaptável na verdade, a nossa forma de lidar com as nossas emoções e pensamentos. Então, entender que muitas vezes vai ser difícil e que a gente vai precisar se acolher, isso não significa que eu vou ficar no quarto chorando em cima da cama, nada contra, pode ficar no quarto também chorando em cima da cama, mas que não necessariamente eu preciso passar por isso. Se eu achar que faz sentido, talvez, sentar numa mesa menor, fazer um passeio com a pessoa que eu amo, fazer uma carta para a pessoa que partiu, de quanto eu estou sentindo falta dela e quanto era importante aquela relação para mim, eu posso honrar a dor numa forma de reconstrução, porque a gente o luto, né, que a dor ali está gritando, ela é genuína, ela é visceral, ela é desesperadora. A dói do luto talvez, assim, o pessoal fala, desregulação emocional, paciente borderline, paciente suicídio, mas assim, gente, vocês já entenderam lutado? Dói na alma, dói no osso, né? Sim. E dói na gente também, porque a gente sabe que a gente pode passar por essa situação. Em qualquer momento, todos nós estamos vulneráveis a perder alguém que a gente ama. Mas o que a gente pode fazer é tentar caminhar com flexibilidade. Dentro do que é possível para você nesse momento, como é que você vai se acolher? Como é que você vai garantir ali que você tenha um momento de reconhecimento do que é importante para você e tentar ali chegar numa possível solução em relação a um possível caminho para que você esteja ali reconhecido sobre o que é importante e também comunicar isso para os outros. Porque eu vejo nos meus pacientes lutados que muito do problema não é nem sobre o luto em si, mas é como ele vai se comportar frente à família e como ele deveria se comportar. E se eu chorar e estragar o Natal, né? E se eu chegar lá e não me divertir e ficar com a cara fechada, amarrada e todo mundo perceber? E se eu, né, não aguentar ficar lá o tempo todo e chorar? Você sai, você sabe resolver problemas, né? E se você chorar, chorou, né? É acolhido naquele momento, né? Então, a gente precisa dar abertura. Quando a gente pensa na tradição que tem que ser assim, a regra é uma coisa que acaba, que não contempla a necessidade de todo mundo. Então, muitas vezes não vai dar para ser como era antes, como é na maioria das casas, na tradição, tá? Então, a gente precisa arranjar uma tradição mais flexível que contemple aquelas emoções e não que a gente jogue para debaixo do tapete fingindo que elas não existem, porque a evitação é um grande mantenedor da dor, né? A evitação, ela é o fator mantenedor da dor, um dos fatores principais ali. Então, abrir espaço para que eu possa viver o Natal da forma que for significativa para mim, não necessariamente numa grande festa, né? Mas fazer o que é importante para mim ser feito, entendendo que as emoções, elas pertencem, elas não brigam com aquilo, né? Não é fazer Natal ou me sentir feliz, ou me sentir triste, ou ficar em casa. As coisas acontecem de forma sobreposta, né? E elas são ali, elas dançam uma coisa com a outra. Então, eu vou para o Natal, vou me deparar com a dor, a ausência vai estar ali, ó. A pessoa estava ali, sim, agora ela não está mais. Eu vou lidar com isso. Eu vou abrir espaço para isso, dói, né? Não dá para a gente fingir que não dói, dói. Mas o que é que eu tenho hoje aqui? Quem é que eu tenho hoje aqui? Né? O que é que aquela pessoa que partiu, que a presença física dela não está mais entre nós, mas o que é que ela me ensinou? E aquilo que ela me ensinou, será que vale a pena, né, dentro do que eu prezo na minha vida, será que vale a pena reproduzir alguma coisa? Os valores que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, será que isso vale a pena eu continuar nessa missão ali? Então, isso tudo é algo que precisa ser considerado, né? Se a gente temesse menos sentir dor e desconforto, nós estaríamos melhor, mais saudáveis mentalmente. Mas acontece que essa antecipação de como pode ser muito ruim, muitas vezes ela não é nem realista, porque quando vai para a experiência, às vezes nem é tão ruim quanto a gente acontece. Às vezes a gente só está focado ali, né, na dor, mas aí a gente vai para a experiência e tem a dor, claro que tem a dor, mas também tem o amor, também tem o acolhimento, também tem a risada, também tem o momento de confraternização, também tem aquela comida que às vezes abraça a gente, a lembrança positiva. Sim. Poxa, se o fulano estivesse aqui, ele estaria
dando risada, ele estaria falando mal da decoração de Natal, ele estaria fazendo piadinha. Então, quando a gente evita, a gente perde tudo. Perde tudo, a possibilidade de inclusive da gente também se curar, né? Se reconectar com o que é importante para a gente, que a gente está ali evitando. Entendi. Ô, Josi, então me parece, pelo que você está falando, que parece que falta também, eu acho que é uma conversa também dessa família em como que a gente vai funcionar depois disso, né? Isso. Então, assim, Feito, né? passamos por essa situação, antes era assim, aconteceu isso, como que vamos funcionar a partir disso? Né? Então, parece que fica muito assim, mas eu acho que a minha mãe, né? Vou pensar que foi o pai e faleceu. Eu acho que a minha mãe não vai querer tal coisa, não, eu acho que a minha filha não vai querer tal coisa. Mas, na verdade, ninguém sabe, né? Ninguém senta ali pra conversar e ver de fato como que essa família vai lidar com isso, né? Porque cada um tá entendendo de um jeito. E parece que fica um querendo poupar o outro. Muitas vezes. Né? E não sobrecarregar, né? Lembro que uma vez eu atendi um paciente na hemodiálise, nossa, e marcou pra mim essa história. Ele fazia hemodiálise de terça, quinta e sábado. Você acredita que essa família mudou todas as datas festivas pra véspera da hemodiálise dele? Porque aí ele poderia comer um pouquinho mais, né? No próximo dia, ele ia poder fazer hemodiálise e ia se livrar daqueles quilinhos a mais que ele teve. Então, assim, o Natal é no domingo, não interessa. O nosso vai ser na sexta. Ah, que legal! Entendeu? E assim, a família toda mudou pra poder... É a nossa realidade. Então, assim, ele está doente, mas a nossa realidade é essa. Vamos conversar. E, assim, isso fazia muito bem pra ele, assim. Você via a recuperação dele, como que ele ficava, né? Em virtude da família olhar nesse sentido. Então, pelo que você falou, acho que fica um pouco disso, assim, né? De também tentar olhar um pouquinho, o que nós vamos fazer a partir de agora? O que dá para transformar? O que é importante? Isso. Então, é a data, é a árvore, é a refeição, tudo isso é importante, mas o que talvez seja mais importante? É a conexão com a família, né? Ou em amigos também, né? Ou entre parceiros, ou com o meu pet. O que é importante? Que me motiva? E como eu posso fazer isso? Ou pelo menos me aproximar disso, que é importante para mim. Às vezes não vai dar. A gente tem limitadores na vida que eles são cruéis, eles são verídicos, né? Você falou dessa muito bacana isso de ser paciente dessa família. Eu passei vários natais no hospital com meu pai, né? Não conseguia ficar porque não tinha como estar a ceia, né? Meu pai ele teve um processo bem crônico, bem longo ali de um câncer que durou 4 anos. Então, pelo menos ali. E às vezes eu não queria ir para a ceia da família. Meu pai falou: não, vai para a ceia da família, vai comemorar. Eu falava: não, eu quero ficar aqui com você, né? O meu Natal tá aqui, eu vou ser minha mãe, a gente está conversando, depois eu vou para casa, se quiser passar na casa da minha irmã, eu ia lá, passava, voltava, mas, assim, entender que muitas vezes não dá para ser perfeito ou o que a gente gostaria, mas dá para a gente se aproximar um pouco do que é importante, e a gente tem formas de fazer isso, a gente tem que fazer isso de forma intencional. Sim. Né? Muito legal, Josi. E você acha que nós psicólogos, né, você até falou no começo, que acha que não estamos, né? Você acha que estamos preparados para atender essa demanda de luto? Como que você percebe isso? Você acha que a gente está pronto para atender com empatia, com técnica, também baseada em evidências, para atender esses pacientes enlutados? Olha, Mari, eu acredito que não, né? Pelo meu público hoje, eu vejo uma grande carência, assim, uma grande necessidade da formação específica. Atender luto é muito diferente, é muito específico muitas vezes, né? E a gente sabe que atender luto não engloba só luto, porque ele é uma condição que pode ser natural, que é uma condição natural, é uma resposta adaptativa a uma perda importante, a uma perda significativa. Então, o paciente ele pode sofrer e mesmo assim está normal, não está num quadro patológico, mas a gente sabe também que existem ali componentes que podem acabar atrapalhando mais, prejudicando o funcionamento do paciente, né? Às vezes, determinantes do luto que muitas vezes acabam prejudicando, quando a gente está falando, por exemplo, luto de cônjuge, é um luto que normalmente complica, luto infantil, né, de crianças, mães que perderam,
Quando o paciente ali, o enlutado, ele já tem uma história prévia de transtorno mental, quando é um luto, né, ocasionado ali por uma morte muito traumática, assassinato, e tem de suicídio. Então, isso tudo são fatores muito delicados que não dá para fazer de uma forma muito genérica. Ela precisa de uma especificidade que a gente não tem na nossa faculdade e muitas vezes a gente tem uma formação. Então, eu vejo muitos profissionais carentes dessa e muitos pacientes carentes de profissionais também que poderiam estar ali ajudando, né? Tentando lidar de uma forma menos especializada e muitas vezes trazendo diálogos, né? Como, por exemplo, ele não gostaria que você estivesse sofrendo, e isso gera duplo sofrimento. Sim, a pessoa não consegue controlar o sofrimento, né? Você precisa ser forte, né? Você precisa ser forte, ele não gostaria de te ver assim. Isso adiciona pressão no momento onde o paciente ele já está muito emocional, né? Ele já está muito em dor, né? Ele não consegue... é verdade, ele gostaria que eu tivesse melhor, então eu vou ficar melhor. Pá, não é assim. Não. Então a gente precisa ter muita calma. Assim. Nossa, né? Se ele fosse mágico, a gente estaria desempregado também, não teria um paciente, ia ser muito fácil. Sim. Então eu percebo que é uma terra, né? O luto, o trabalho com luto é uma terra que ela precisa ainda florescer mais, né? Muito mais. Hoje a gente já tem muitas evidências robustas, né, do trabalho com luto, já tem muitas coisas relacionadas ali até a intervenções específicas, luto com TEPT, por exemplo, né, quando a gente está falando de um luto com estresse pós-traumático, luto por suicídio, o que é que faz, o que é que não deve fazer. Existem alguns livros que eles não são especificamente manuais, mas que eles atuam como, que eles dão, sim, uma solidez, né, uma robustez na nossa prática clínica, mas eu ainda vejo isso muito, pelo menos nas minhas relações, né, no que eu percebo, eu ainda vejo isso muito pequenininho, muito começando agora a crescer, né? Sim, então, eu acho que a gente precisa, é um mercado que está aí, que tem muito espaço para os colegas, dá para estudar muito sobre. A gente perde pessoas o tempo todo na nossa vida, em alguns momentos a gente complica, né? Mas a morte, ela faz parte da vida, ela é um processo natural e todos nós vamos passar por luto. Então a gente precisa estar preparado. E quando eu falo preparado, não é evitando, não posso me envolver porque senão eu vou sofrer, não. Preparado emocionalmente para ter um momento, né? Para lidar com a despedida, lidar com a morte, lidar com as limitações que isso traz na nossa vida, porque isso faz parte da experiência humana, da nossa natureza. Dentro da nossa natureza, a gente morre, né? Muitas vezes a gente não quer pensar nisso, mas isso é a nossa única... grande certeza. A única certeza que a gente tem, é que a gente morre e que as pessoas que a gente ama vão morrer também. Morrer também, sim. Eu pedi para um convidado, o João Paulo, e aí você estava falando e eu tive uma ideia, vou fazer um desafio aqui. Se você consegue elencar para nós alguns livros que você indicaria, né, pra gente fazer uma lista e depois eu coloco no Instagram para o pessoal ler, pesquisar e tudo mais. O que você acha? Acho bom. Posso pegar aqui para a gente ir mostrando? Sim, se você já tiver um para mostrar, mas aí depois eu pego a listinha e faço um carrossel assim, indico bem, coloco bem bonitinho lá. O pessoal gosta bastante. Olha, eu vou começar com esse daqui, que é um livro, tá dando para ver direitinho? O Cérebro de Luto, né? Ele não é um livro especificamente para profissionais, é um livro que também leigos podem ler, é um livro muito bacana, que fala como o nosso cérebro muda e procura muitas vezes, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, que a gente convive. E toda essa transformação a nível cerebral mesmo e de vida que acontece num momento de adaptação, que é o processo de luto. Então, é muito bom para vários pacientes, né? Mas eu também indico para os profissionais. Foi um livro, inclusive, que a gente sorteou ali no grupo de luto para os participantes e para os profissionais também, porque faz muito sentido. Esse é um bom livro para você começar, tá? Que legal. Tem esse manual, que é um manual de intervenções,
né? Então, esse é um manual específico para profissionais, e ele traz ali mais intervenções mais diretivas, por exemplo, intervenção psicológica no luto parental, luto na adolescência, Ah, tá explicado por demanda, então, por e demandas. comunicação Legal. de morte, intervenção no luto infantil. Então, ele é um pouco mais, ele é bem mais técnico e um pouco mais Uhum. específico. Então, se você é profissional, não sabe por onde começar, talvez esse livro aqui, né, o Manual de Intervenção Psicológica, seja um bom livro para você começar, tá? A ficar ali um pouco mais amparado, né, pela teoria. E eu Sim. acho também que esse livro, tá, é um livro muito bom, ele traz novas técnicas, ele não é um livro sobre necessariamente psicologia baseada em evidências, mas ele traz várias técnicas sobre o luto, né, e como é que a gente vai lidar com perdas. Então, eu acho que é nesse livro que tem, inclusive, alguns tipos de intervenções, por exemplo, está avaliando o luto, atravessando o luto, revisando o significado, facilitando o apoio, validando vidas, dialogando com pessoas. Então, é muito bacana esses manuais, porque eles trazem um modelo prático de como a gente lida. E fora isso, Mari, eu realmente acredito, né, dentro do que eu conheço de psicologia, que as abordagens, né, cognitivas comportamentais, elas conseguem endossar muito. Então, não é específico do luto, mas eu acredito muito, né, que principalmente a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, ela deixa a gente muito focado no que é importante daquele momento e muito flexível para tratar com a dor do paciente, porque a gente entende que o processo da dor significa uma direção do amor do paciente, né? Que a dor, a emoção, ela sinaliza ali o que é importante e aquela adaptação, aquele contexto novo que o paciente está tentando se adaptar. Então, eu indicaria também, né, uma formação, ou pelo menos uma leitura na terapia de aceitação e compromisso, porque eu acho que ela agrega muito a gente, dá muita robustez para quando a gente vai atender o luto. Sim, faz bastante sentido, né? Essa terapia com esse momento, né, do paciente. As Sim. necessidades que ele tem, Isso, né? exatamente. Porque aí o paciente não consegue falar, porque sente dor, não quer lembrar, não quer entrar em contato, ele tem medo de perguntar para a família, ele tem pensamentos de que nada vai ser como era antes, ele tem comparações, ele acha que ele faz uma previsão muitas vezes de que ele nunca vai ser feliz novamente, ele não quer lidar com a tristeza, que ela é sinalizadora da perda, né? Ele está com a ansiedade, que às vezes vem de uma forma generalizada, né, de uma sensação de ameaça, medo de perder outras pessoas. Então, a ACT, o tratamento específico com a ACT, né, a terapia da ACT, ela me parece que casa de uma forma, assim, muito, muito redondinha com o trabalho com luto. Trabalho. Sim, Foi isso, inclusive, que me levou a trabalhar com luto. Eu não vim do luto, né? Eu vim da ACT e da depois ACT eu fui pro para o luto. luto. Eu acho que funciona Entendi. Eu tava bem. aqui pensando justamente nesse, qual foi Não, o que veio primeiro. a Act veio primeiro. A que veio primeiro. Entendi. Legal. No Clube do Livro, a gente tem alguns livros que falam, né, de morte, como os livros falam muito do nosso cotidiano, da vida, das nossas experiências, né? Então tem alguns que falam. E tem aquele da Ana Cláudia, esqueci o sobrenome dela, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Sim. E também tem um que vai ser o de dezembro, né? Então, pra gente encerrar o ano, chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é da Rosa Monteiro. E aí ele nasce, né, do luto da autora, né, após a morte do marido, né? Uhum. E então ela vai falar que ela vai costurando memórias, o cotidiano, reflexão sobre o que ela vai vivendo depois da perda, né? Então é uma Ai, que narrativa íntima, fragmentada e muito honesta, que fala do caos que o luto impõe e da reconstrução possível, possível mesmo que imperfeita, né? Ainda que imperfeita. sim, sim. Ainda que É com bem dor, legal. né? Dá tudo isso. Sim, eu acho que a gente tem uma ideia de que o luto, lidar com ele é muito linear, né? É, não. E
não é sobre isso, né? É sobre vulnerabilidade, é muito assim, o que não fazer, né? A gente às vezes fica muito. A gente passou recentemente por um luto muito difícil na nossa família, né? E quando eu fui encontrar a minha prima, né? Que tinha ficado viúva, é, eu me percebi assim, com muita dificuldade de saber o que falar. Então, às vezes, parece que tudo o que a gente parecia que levava para esse assunto, entendeu? E aí, depois conversando, né, com outras pessoas, quanto mais natural, melhor também, né? É o que aconteceu, né? Então, falar sobre isso também, né? É importante. Não ficar Bacana. fugindo, né? Eu acho bacana a gente entender a nossa vulnerabilidade, que é, muitas vezes, colocar em palavras o que a gente está sentindo e acolher a pessoa que a gente está sentindo. Então, existe um impulso social e é um impulso com amor, tá? É com o melhor das intenções, eu percebo. Sim. Mas um impulso de fazer com que o outro pare de sofrer. Só que ele tá. Como é que o outro para de sofrer? Qual é essa coerência? A pessoa era muito importante na minha vida e eu não vou mais ver e ter a pessoa em presença física aqui. Sim. Né? Como é que eu paro de sofrer? Então, esse nosso impulso, muitas vezes, resolver o luto alheio, né? Meter o bedelho no luto alheio, como é que você tá? Você tá chorando, né? Ele, muitas vezes, ele atravessa o outro com invasão, né? Com a sensação de não validação daquele momento das emoções. Então, você tem que ser forte, ele não queria te ver assim, né? Ou então, por exemplo, no caso, né, de mães que perderam filhos, você tem outros filhos, ou então luto perinatal, né? Você vai ter a vida toda para engravidar na frente. Então, a gente ainda tem essa pressa em resolver, muitas vezes ela gera invalidação, não acolhimento, né? Então, eu acho que é bom quando a gente tem essa pausa mesmo de pensar, o que eu vou falar agora? Porque, às vezes, é nessa pausa que a gente consegue não invalidar o outro, que a gente consegue perceber ali o que o outro precisa ou perguntar. Deve estar muito difícil para você hoje. Né? Então, se a gente fosse pensar assim, dar uma dica para as pessoas, né? Pensar que vou para o Natal, né? Uma festa de final de ano, e eu sei que vão ter pessoas ali que estão nesse período, lidando com um luto, né? Que aconteceu na vida delas. Como que eu lido com essas pessoas? Como que eu falo com essas pessoas? Que dica que você daria? Porque eu penso assim, que até a forma como eu lidei não foi das melhores, porque eu fiquei, por mais que eu tenha parado para pensar e não falei besteira, mas eu também não falei nada. Então, assim, não foi que não aconteceu nada. Realmente aconteceu alguma coisa. Então, eu poderia, talvez, né, ter falado alguma coisa, né? Que foi algo tão impactante, assim, que eu também... A minha irmã falou, nossa, mas você que é psicóloga ainda ficou com dificuldade? Eu falei, ai, menina, nessa hora eu nem lembrei que eu era psicóloga. Como se a gente a sofrer e a também perder esse... Sim, claro, né? Faz todo sentido. Eu acho, sabe, Mari, que a melhor forma, se você pudesse perguntar o que eu acho, e aí não é uma intervenção, uma teoria, é muito meu feeling ali, né? Eu acho que a melhor forma que a gente tem é se mostrar disponível para estar com a pessoa no sofrimento. E quando a gente quer resolver isso, ou quando a gente quer, né, dar, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, a gente não está com aquela pessoa. A gente está muito preocupado, às vezes, em dar uma resposta para algo que não tem solução. A verdade é que o luto é um processo de readaptação, de uma nova adaptação de uma vida. Então, não tem uma linha, não tem uma resposta, não tem um insight que você faz que vai fazer com que a pessoa melhore. Consolar, muitas vezes, é claro que a gente pode, poxa, fulano, deve estar muito difícil para você, como é que você está hoje? Estou aqui se você precisar. Mas é muito mais estar disponível para o que aquela pessoa tem do que falar alguma coisa, né? Então, toda vez a gente pode pensar, né? Toda vez que a gente se sente validado e conectado, não é necessariamente, normalmente, né, não está associado a algo brilhante que o outro diz, mas a sensação de que o outro está te entendendo o que você está passando. Perfeito. A sensação de pertencimento, né? O outro
que o outro tem com você. Isso acontece também no luto, nos relacionamentos amorosos, relacionamento de mãe com filho, relacionamento entre paciente e terapeuta, né? Como a gente fica desesperado quando a gente não se sente entendido e validado. Então, eu vou por essa via, pela via da experiência e da emoção. Do tipo, tem alguma coisa, como é que tá sendo hoje para você, né? Como é que tá sendo estar aqui? Né? Tô aqui para você, quer chorar? Vamos chorar junto, né? Então, vou abrir espaço aqui para que você chore, né? Sem ser interrompida. Você precisa de quê? Você quer um abraço hoje? Você quer ficar mais quietinho? Então, eu acho que se colocar à disposição do outro para ser ali um radar, né? Do que talvez a pessoa precise, eu acho que é bacana, porque às vezes a pessoa quer falar assim, não, hoje eu não quero falar disso, tá muito difícil para mim. Né? Ou então hoje eu quero falar disso, eu quero chorar disso, eu quero abrir vulnerabilidade, eu quero, né, despedaçar o meu coração aqui. E se você tiver, claro, você também está vivendo um luto, né? Se você tiver essa possibilidade de acompanhar, claro que sim. Né? Claro, é muito mais valoroso, né? É muito mais significativo do que a gente dizer uma frase pronta, que muitas vezes nos emudece mesmo o luto, né? Nos emudece o que é que eu falo para aquela pessoa. E gera desconexão em vez de conexão. Sim, é verdade. Faz todo sentido. Acho que é isso mesmo, né? Se mostrar ali disponível, né? Para que aquela pessoa se sinta pertencente e que ela não tá sozinha nesse processo, né? Você foi falando, Josi, eu lembrei muito do filme que saiu agora, que é O Filho de Mil Homens, que tá na Netflix, que é com o Rodrigo Santoro. Ele fala muito disso, de pertencimento, e você foi falando, eu fiquei pensando assim, às vezes até ficar em silêncio, dependendo da forma que você se coloca com a pessoa, pode ser também acolhedor. E nesse filme, o Rodrigo Santoro fala muito pouco. Eu acho que ele vai falar a partir do 15 minutos que ele vai falar. E mesmo assim, você entende as emoções, você entende o que ele tá querendo dizer, é um filme muito bonito. Então, de repente, né, nem sempre precisa ser dito alguma coisa, só de estar ali do lado, né, e se colocar à disposição, eu acho que já pode ser algo que traga aquele conforto pro outro, que ele se sinta pertencente e senta sozinho nesse período, né, que ele tá passando. Isso. Às vezes ajudar o outro, entendendo, né, que você não vai sair do lado dele, é mais importante do que você dizer uma frase, né, é mais acolhedor do que você dizer uma frase, que muitas vezes não vai conseguir alcançar, porque é uma meta muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Talvez, vai passar, mas o outro não está conseguindo imaginar que vai passar, porque ele está na dor aguda, né? Ou então ele não gostaria de estiver sofrendo assim, então o que é que eu faço, né? Então, estar do lado, falar assim, nossa, deve estar muito difícil hoje, né? Eu acho que gera... Sabe que eu ouvi uma vez de um psicólogo, ele falou assim, eu achei que fazia tanto sentido, é assim, dá pra você, o seu sofrimento tá me incomodando, não é só que a gente tá com dor, com assim, pena do outro pelo sofrimento, é que ver o outro triste me deixa triste. Dói. Então, assim, né, dá pra você parar de sofrer para que eu também pare de sofrer, é meio egoísta, né, isso, né? Se resolva logo. Se resolva logo, porque eu não quero isso. E isso, eu acho que é um pouco disso também, né? A gente não somos tão altruístas assim também, eu acho que também tem um pouco disso, né? A gente também é mobilizado pelo sofrimento de uma perda, principalmente de pessoas que a gente ama, e esse é o tipo de abertura que a gente tem que ter quando a gente trabalha com luto, né? No mundo onde as pessoas querem soluções simples, fáceis e rápidas, trabalhar com luto é presença e espera, tá? É presença, você tá aqui, é você saber que os passos muitas vezes caminham a passos lentos, que a pessoa vai ter que reestruturar toda uma vida que ela tinha e vai ser muito diferente mesmo, e ela vai ter que achar um novo caminho. Então, não existe um passo a passo, não existe uma resposta pronta, porque cada um vive de uma forma diferente. É claro que a gente pode se basear, né, entre pessoas também que passaram ali pela experiência parecida, isso é bacana, claro que a gente pode, mas nem tudo cabe a gente. O que a gente não deve é parar, é paralisar, porque aí a gente entra no profundo. Sim, é verdade, Josi. Ai, que gostoso, ficaria aqui falando horas com você sobre isso, viu? Acho que eu vou ter que fazer esse grupo aí quando tiver ano que vem. Tá, vamos A Andrea lá. falou tanto que eu acho que eu vou ter que fazer também, fiquei com vontade, achei muito bonito. A gente vai ter também, Mari, agora, até bacana para divulgar, vai ser uma live gratuita que a gente vai fazer no Instagram no dia 20, né? Eu acho que
vai ao ar um Vai pouquinho sair depois, isso. mas, enfim, eu já vou deixar aqui. Sim. É uma aula sobre para pessoas enlutadas que estão vivenciando o luto, a dificuldade do luto do Natal. A gente vai Tá, falar um pouco parecido olha. do mesmo tema aqui que a gente está Sim. falando, né? Mas Eu é quero muito importante assistir. que a gente abra espaço para essas emoções, porque Uhum. uma das piores formas que a gente tem de lidar com essas emoções, principalmente as difíceis, né? É que às vezes a gente quer ignorá-las e muitas vezes não dá. Elas são muito convincentes, elas aparecem de uma forma, né, muito importante para que a gente simplesmente finja que elas não Ignora. estão indo ali. Exatamente. Mas muito obrigada, viu, Josi, por você ter aceitado o Nada, convite, por ter dividido com a gente esse conhecimento vasto que você tem sobre esse assunto. Espero te ter aqui outras vezes, né? Talvez em outros assuntos. Muito obrigada exato. mesmo pelo seu tempo. Obrigada, foi um prazer estar aqui, conversar sobre temas que eu amo, psicologia, clínica, vida, luto, né, que faz parte da vida também, o tema Sim. morte. Então, fico feliz de estar aqui e muito obrigada pela oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre isso. Legal, que agradeço. Agradecer a Andrea também por fazer essa ponte. Tá bom, Mari. Pessoal, muito Muito obrigada por vocês que ficaram até aqui conosco. Espero que tenham gostado, né? É um assunto muito rico. Então, procurem também entender um pouquinho mais sobre esse assunto do luto, que aparece bastante na clínica e a gente precisa estar preparado também para atender os nossos pacientes. Então, compartilhe com seus amigos psicólogos, com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar desse episódio e até a próxima.